toda essa luta, é que você não tem um dia certo para que as coisas aconteçam, né? Você não sabe se vai durar 1 ano, 2, 3, ou se você não vai ver a vida. Então, é aquilo que disse Lenin, não é proibido sonhar. E que ele dizia também, eu não sou profeta, eu não sei quando é que isso vai acontecer. Mas a gente acreditar naquele acontecimento, eu acho que já é uma forma de luta, porque você transmite aos outros tanto essa afirmação de que não é proibido sonhar, como que essa luta pode não ser que você não veja o resultado hoje, mas outros verão amanhã, né? Nesse livro que eu fiz sobre o exílio, eu conto um episódio de um soviético em que ele ficou nas zonas ocupadas pelos alemães e da guerrilha e se encontrou, eles tinham um local marcado e tal, e perguntou como é que se vive lá. Ele dizia, vive-se. Simplesmente isso. Podia isso não ter nenhuma significação. Mas só o viver numa zona ocupada pelo inimigo, resistir, esperar, lutar, é uma forma de vida, é uma forma de dar a sua vida, é uma forma de oferecer tudo isso. Agora, eu acho que essa soma de coisas é que faz isso de que dizia Bertolt Brecht. Eu me preocupo muito com uma coisa, é que as pessoas acham que tudo começa com elas. Na hora que elas começam a participar, na hora que elas leem um fato, na hora que elas veem surgir um partido político ou assistem uma greve. Quando eu tenho minha ideia de como se escrever a história desse país, eu acho que quando o primeiro índio não trabalhou para o primeiro branco que ocupou a terra, a luta de resistência começou aí. E eles disseram que os índios eram preguiçosos. Não, foi a resistência pacífica, não trabalhou, não ajudou, não plantou, não procurou pedras preciosas, não abriu caminhos, apenas olhou para eles tranquilamente. É a forma de resistência. E eles tinham consciência dessa resistência. Porque se eles não tivessem essa consciência, eles não tinham feito, por exemplo, um pacto de unidade, como fizeram a Confederação dos Tamoios. Se juntaram com os franceses no Espírito Santo para lutar contra os portugueses. Não foram vitoriosos, mas se juntaram. Então, você vê que o nosso partido também é o resultado disso. Resultado dos quilombos, resultado das lutas pela independência nacional, uma independência que até hoje não existe, porque a independência foi política, não foi econômica. Como não foi econômica, não pode ser social, né? Porque se a dependência econômica é que lhe dá os recursos para as transformações sociais. Agora, também eu acho que se deve estudar, e é interessante. Algumas pessoas acham que, por exemplo, me perguntavam, bem, e o problema dos militares, do exército, de tudo isso. Ora, o exército brasileiro tem uma certa fundamentação humanística, né? Porque eles eram positivistas. Ele tinha que buscar muita coisa de Augusto Conte. E realmente eles participaram dessas lutas de libertação nacional. Eu acho que o Nelson Werneck, o pai aí do general Figueiredo, o general Euclides Figueiredo, com quem eu trabalhei na luta de emancipação nacional, um dia eu telefonei para o general Figueiredo porque nós estávamos com uma situação muito difícil lá na Liga, tinha que mandar pessoas a Niterói, ia haver lá uma reunião dos partidários da paz, o governo era Lacerda, e diziam que a polícia ia esperar as pessoas na ponte Rio-Niterói. Então o general Figueiredo seria uma coisa interessante, ele iria com Graciliano Ramos a esse ato da Liga de Emancipação Nacional e que envolvia também a solidariedade a Cuba. E então ele, brincando comigo, disse, dona Ana, eu sou general, não sou bombeiro, não. Eu digo, pelo menos uma vez, general, seja bombeiro.
Porque ele dizia que a gente queria que ele apagasse o fogo. Trabalhava conosco. Trabalhava com Henrique Miranda, o general Carnaúba e uma série de outras pessoas. A coisa mudou depois? Mudou. Você vê que essa mudança, e isso a gente não ensina nas escolas, foi a partir desse problema, dessa escola dos americanos do Panamá, começou-se outra estruturação das cabeças dentro do Exército, né? Em Brasília, por exemplo, aqui teve o Walter Ribeiro, né? Que era oficial do Exército, que foi assassinado. Né? E por aí afora, os sargentos, que nós fizemos tanta solidariedade no Rio de Janeiro. E foi um sargento que me salvou, né? Porque quando eu descia da Rádio Marim, que eu tinha lido uma crônica da Frente Nacionalista, no dia 1º de abril, me cercaram um pouco e o sargento afastou e disse, olha, esta senhora é funcionária daí, da rádio, eu a conheço, deixa ela passar, ela veio o trabalho dela. E quando ele sabia que não tinha sido, né, porque me salvou a vida, né. Depois eu me lembrei do rosto dele, nós tínhamos feito uma larga campanha de solidariedade ao irmão dele, que estava preso nesse tempo, lá na Ilha do Governador. Então, você há de convir que o que nós estamos precisando é acreditar no povo. A gente diz, o povo não tem consciência, o povo não sabe de nada, o povo, tá certo, não sabe, não tem consciência, não é informado, ou é mal informado pela Globo, pelos meios de comunicação de massa. Mas será que nós não devemos despertar essa consciência? Será que a história não desperta essa consciência? Será que esses exemplos históricos não nos dão a possibilidade de acreditar nessa conscientização? Ou vamos, porque o povo não tem consciência, não acionar isso, não fazê-los despertar, não fazê-los, não contar-lhes essas histórias para que eles despertem? Me parece que temos que fazer isso. Porque se tem esses exemplos do passado, se as pessoas acreditavam nisso em todas as partes do mundo, se as pessoas sempre defenderam os seus direitos, nós não podemos deixar que essa história desapareça, ou que essa história não seja contada. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, que foi assassinado certa vez um operário na greve da construção civil, e eu ainda me lembro do seu enterro, que nós acompanhávamos, e foi assassinado, por exemplo, na luta pela paz no Ceará, Jaime Calado, também na Praça Pública do Ceará. Onde está a história desses homens? Será que nas escolas um dia vai se contar essas histórias? Por que é que eles deram as suas vidas? Uma figura, como diz Giocondo Dias, uma das figuras que mais me impressionou dentro do partido, ele falava pouco, ele pensava muito mais, ele nos olhava muito mais, mas era profundamente humano. E ele nunca se submeteu a esse problema que havia dentro do partido, de administração, de mandonismo, dessa gente que um dia fez uma facção que, para instrumentalizar uma luta que não era possível, surgiram naquele tempo. Seria possível? A prática mostrou que não. Eu, cada dia, estou mais certa da dialética dos gregos, quando eles diziam que a prática é o critério da verdade. Eles experimentaram. E por quê? Porque o povo não participou daquilo. Quantas pessoas deram sua vida por aquilo? E o exemplo maior dessas pessoas é, sem nenhuma dúvida, Che Guevara, né? Imaginou o Che Guevara hoje, na América Latina? Seria aquela figura belíssima, e onde vinha tanta luz em seus olhos, e que eu os vi brilhando tantas vezes em Cuba, quando passei uns meses lá em 60, ajudando a Revolução.
essa solidariedade. Aí, quando eu me lembro desses episódios, eu junto aqui a solidariedade. Que houve sempre solidariedade dentro do nosso partido para com as questões internacionais. Sempre fomos internacionalistas. Só a primeira reunião do Partido Público, do Comitê Nacional, colocar Dolores Ibárruri, aquela heroína da Espanha, como a presidente de honra daquela reunião, em julho de 1945. Isso mostra a solidariedade. Quanta solidariedade se fez aqui para os espanhóis. Eu me lembro, e não houve muitos companheiros que foram lutar na Espanha, dezenas. Pode ser até que alguns estejam hoje fora do partido, como é o caso do Apolônio, mas essa solidariedade era viva aqui nas ruas, era viva nas escolas, era viva onde quer que a gente pudesse acioná-la. Eu me lembro que encontrei um poeta espanhol na Europa, que aliás ele já tinha vindo ao Brasil, que tinha passado 17 anos na prisão. E quando eu fui apresentada a ele, ele disse, eu me lembro de você, eu fui no Rio de Janeiro quando saí da prisão, e graças a vocês, a solidariedade brasileira e de outros povos da América Latina, entrei na prisão com 17 anos. Passou na prisão de Franco, sabe quantos anos? 20 anos. Saiu com 37 anos. 20 anos. E disse, vocês fizeram essa solidariedade para mim, principalmente o Brasil. E encontrei um homem que tinha ficado cego, Pietro, também na prisão, e que nós tínhamos feito até abaixo-assinados para mandar para o Papa, para livrar da cadeia, porque ele estava cego das torturas. Então, há toda uma tradição de luta também, de solidariedade. Quando houve a Guerra Civil Espanhola, foram os estivadores, os portuários de Santos que pararam, não despacharam os navios espanhóis. Foi uma coisa assim, que repercutiu no mundo inteiro. Foi também aqui no Brasil que se fez uma grande solidariedade. Mesmo os anarquistas, mesmo os primeiros que trouxeram as ideias socialistas aqui no Brasil, fizeram solidariedade, inclusive no Rio de Janeiro, a Revolução Socialista de Outubro. Muito interessante que houvesse, em 1891, no Rio de Janeiro, uma organização de trabalhadores chamada CUT, Central Única de Trabalhadores. 1891, no Rio de Janeiro. E agora se põe bandeiras na rua como se isso tivesse saído na cabeça de meia dúzia de heróis. Heroísmo sempre houve, em todas as ocasiões. E heroísmo sempre haverá. Agora nós temos que trazê-los para a história. Olha aí. Ele não está em... Foi um prazer te conhecer, tá? Da mesma forma. Eu quero um dia organizar um pouco a minha cabeça, organizar um pouco as minhas ideias, organizar um pouco essa história que eu estou descrevendo, que eu estou arquivando, para dar, assim, um segmento mais organizado, por tempo, entendeu? Por data. Porque você sabe, depois de toda essa reunião de mulheres que tem que registrar, a gente está um pouco cansado e não está preparado para a gente vai voltar. Eu acho que nós nos encontraremos. Nós vamos voltar a nos encontrar. Clavada allí, clavando tu mirada en mi pecho, larga mirada fija, como un puñal de sueño. Paz de teléfono, la lluvia, el cielo gris. Paz de teléfono lejos de ti. Me duele tu corazón aquí. No existe el neumático. El árbol que verdece a cada primavera, no es más feliz que yo, de nuevo verde y flor. Las amarillas son